Os bolsonaristas protagonizaram mais uma baixaria no final de semana, com o Eduardo Bolsonaro sendo chamado de rola miúda pelo deputado Julian Lemos. Olha só o baixo nível dessas pessoas. Só que é muito interessante que o Eduardo começou a provocar, mas quando o Julian Lemos respondeu dessa forma, o Bananinha simplesmente ficou em silêncio, mostrando que esses bolsonaristas, eles sabem como ofender e como incomodar uns aos outros. E é isso que eu quero mostrar pra vocês. O tipo de comunicação, o tipo de palavra que de fato ofende, que de fato incomoda Bolsonaro, os seus filhos e principalmente os bolsonaristas. Mas coloque nos comentários, você acha que o Julian Lemos estava certo sobre o Bananinha, rola miúda? E o que você acha de toda essa baixaria? Deixe o seu like e também mande um superchat para o vídeo clicando no botão de valeu. E toda a baixaria começou depois que o Eduardo Bolsonaro compartilhou um vídeo do Bolsonaro sendo ovacionado na região Nordeste. Esse vídeo aconteceu logo depois que o Bolsonaro saiu de um restaurante na região Nordeste. E justamente foi nesse restaurante que aconteceu aquele episódio bastante controverso do Bolsonaro solicitando que o chefe do estabelecimento provasse a pizza que foi servida a ele, para evitar envenenamento. Eu já fiz um vídeo falando sobre isso, o link tá aqui no card, mas foi muito estranho porque não havia relatos dessa operação de segurança do Bolsonaro em outros locais. Mesmo a equipe falando que foi algo de praxe. Enfim, preconceito de Bolsonaro? Coloque nos comentários. Aí o Bananinha compartilhou o vídeo no Twitter e escreveu o seguinte: parece que o presidente sentiu a falta do Julian Lemos, o Bolsonaro da segurança de 2018. E aí o Julian Lemos entrou com os dois pés no peito do Eduardo Bananinha. Se você gosta desse tipo de conteúdo, claro, se inscreva no canal também. O Julian Lemos retweetou, compartilhou o vídeo do Bananinha e falou o seguinte: percebam o nível mental desse herveiro, vamos colocar assim, usurpador do erário. Eu no meu canto quieto e ele a me provocar. Eduardo Bolsonaro, o tesão no rabo que tu tens por mim não será correspondido, ok? Sabe quantas vezes darei minha honra e minha dignidade a gente da sua espécie? Nunca. E por que o Julian Lemos chamou o Eduardo Bolsonaro de alguém que gosta da ervinha do capeta? Porque nesse final de semana também, o delegado Valdir falou que o Eduardo Bolsonaro viajou lá para o Havaí para surfar e dar aí uns peguinhas num cigarrinho que não é um cigarrinho que vende na padaria, obviamente, dizendo e insinuando que o Eduardo ele é um grande hipócrita, porque fica combatendo o pessoal que gosta do cigarrinho que não vende na padaria e ele mesmo é um usuário do cigarrinho que não vende na padaria. Eu não posso falar o nome aqui por conta dos problemas que a plataforma pode impor ao vídeo. Eu já fiz um vídeo, um comentário falando sobre isso, o link está aqui no card. Só que o Julian Lemos, ele não parou com essa história, ele continuou atacando o Eduardo Bolsonaro. E ele falou o seguinte: quando eu escutava Jair Bolsonaro chamar Eduardo de vagabundo, eu achava um tanto forte. Mas quem sou eu para dizer que ele estava errado? Chamou o Bananinha de vagal. E ele falou que o Bolsonaro chamava o filho dele. Olha só que a declaração é bastante forte, né? Tu rola miúda, quando me ver tirar onda, seja homem. Tu rola miúda, ou seja, tu rola miúda, Eduardo Bolsonaro, você rola miúda, quando me ver tirar onda, quando vier, tirar onda, seja homem. Faça para ver no que dá. Não sou esses deputadinhos que te bajulam, seu M. E ele continuou: vaidoso, prepotente, mimado, covarde, frouxo, ingrato, mentiroso, desonesto, desleal, rola pequena, incapaz de resolver diferenças como um homem de verdade. Esse é Eduardo Bolsonaro. Eu digo e provo. Prova o quê? Que ele tem rola miúda? Como que o Julian Lemos vai provar que o Bananinha tem rola miúda? Eu quero muito saber isso. Será que ele tem prints? Será que ele tem nudes do Eduardo Bolsonaro? Será que o Eduardo Bolsonaro mandou nudes errado para o Julian Lemos? Julian Lemos é esse fortão que está aqui na capa do vídeo junto com o Carlos Bolsonaro. Como que ele pode provar o que ele está falando? Como ele pode provar que o Eduardo, ele de fato tem rola miúda? E ele desafia: me processa rola miúda. Você perceba que ele chama o Eduardo Bolsonaro de rola miúda 3 vezes. 3 vezes. Me processa, rola miúda. Vamos ver no que dá. Por rede social, qualquer rato é macho. Olha só que declaração, que baixaria pesada. E depois disso, o Eduardo Bolsonaro simplesmente ficou em silêncio. O Eduardo Bolsonaro, ele gosta de pagar de machão, ou Eduardo Marolinha, como você queira chamar, e ele sempre gosta de pagar de machão. Geralmente ele responde, ele fez uma provocação à Tabata Amaral, que a Tabata agora tá reclamando que estavam chamando ela de batata liberal, de tablet do Amaral. Ela reclamou isso, né? E aí o Eduardo até publicou lá uma postagem da Tabata Amaral, retweetou, fazendo uma provocação, respondendo a uma resposta que a Tabata havia dado ao Eduardo.
Só que o Julian Lemos, ele não respondeu. Porque eles não conseguem lidar com essas questões de particularidades, de ofensa nesses pontos. Eles não conseguem reagir a isso. Perceba que é muito interessante. Então, quando a gente faz uma provocação aqui ao Bolsonaro, falando que ele é broxa, falando que ele é corno, isso ofende, de fato, incomoda de fato os bolsonaristas e o bolsonarismo no modo geral. Porque o bolsonarismo, pessoal, e aí que tá a grande questão do vídeo, ele é construído em cima de um ideal de masculinidade, de virilidade e de potência dos seus símbolos mais importantes, como no caso a família Bolsonaro. Porque vocês sabem que o Bolsonaro, ele acabou se tornando o bastião desse movimento dos ressentidos. Porque os bolsonaristas, eles são ressentidos. São ressentidos com um desempenho que eles não tiveram em uma prova, como mamãe falei, que ele não conseguiu entrar na Universidade de São Paulo e ficou atacando os estudantes da Universidade de São Paulo por conta disso. E em vários outros episódios, alguém perdeu o emprego, tomou um fora da namorada, o próprio Eduardo aparentemente tem lá os seus problemas, teve problemas inclusive com o Jair Renan, umas várias e várias situações. E os bolsonaristas, eles são isso, eles são ressentidos que não conseguiram superar o ressentimento. E eles precisam de um líder que mostre virilidade, mostre potência para encarar, para enfrentar o sistema. E eles viram em 2018 no Bolsonaro esse tipo de liderança. Perceba que esse movimento dos 30% de ressentidos, eles nunca conseguiram encontrar de fato um grande representante. Eles não viram isso no Aécio em 2014, por exemplo. Não viram no Alckmin em 2018 e muito menos em 2006. Mas eles encontraram no Bolsonaro. E para que essa imagem do Bolsonaro ela prospere, ele precisa se mostrar como sendo alguém viril. E os bolsonaristas, eles querem se mostrar como potentes, machos, fortões. E quando eu falo isso, eu estou me referindo tanto a homens quanto a mulheres. Quando eu falo dessa posição de virilidade, quando eu falo nessa posição de macho alfa, eu não estou falando necessariamente ao homem somente, a virilidade do homem, dele ter a possibilidade de manter uma ereção. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando na virilidade, nesse sentimento de macho, é na força de potência para enfrentar o sistema. E é isso que sustenta os bolsonaristas e também o Bolsonaro. Quando o Bolsonaro é atacado com falas que desabonam essa qualidade, entre aspas, dele, de virilidade e de macho, os bolsonaristas ficam muito ofendidos. Tanto que os vídeos aqui no canal que mais possuem visualizações proporcionais, podemos colocar assim, são os vídeos que eu falo, que faço aquela piada do Bolsonaro ser broxa, baseado numa declaração da Michelle Bolsonaro. São vídeos que o canal não tinha nem 100 mil inscritos e bombaram com os bolsonaristas. Por quê? Porque eles ficam ofendidos com isso. E o Julian Lemos mostrou exatamente isso. Chamou o Eduardo Bolsonaro de rola miúda e o Bananinha não respondeu, porque eles não têm como responder a esse tipo de comunicação, a esse tipo de ofensa, porque ela atinge em cheio o coração do bolsonarismo. Então parece uma coisa boba de quinta série, mas não é. Para os bolsonaristas é uma grande ofensa contra eles, porque ataca o núcleo mais duro e o sentimento que sustenta o bolsonarismo. Se você concorda, coloque nos comentários, mas se você não concorda, também pode colocar nos comentários. Quero muito saber a sua opinião.